Shalom, eu sou Daniel Livre e eu gostaria que você já deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Eu quero falar para vocês que esse período de estudo sobre escatologia judaica, nós iremos falar um pouco do que os judeus enxergam de escatologia para aplicarmos na nossa, que a qual já conhecemos. O livro de Apocalipse, como já falei, ele é 90% judaico. É impossível falar de redenção se não colocar Israel na nossa escatologia, porque Israel é o divisor de águas para compreender a grande obra de Deus sobre a face da terra. Aí eu fiz algumas anotações que o Mashiach, segundo as tradições judaicas ou fontes judaicas, será um ser humano de carne e osso, nascido de pai e mãe. Ou seja, eles acreditam que o Mashiach nascerá de pai e mãe e será um ser humano normal. E a questão do Messias, do Mashiach, ele irá revelar a Israel. Ele trará salvação para Israel. Então, dentro da escatologia judaica, a redenção, o Tikkun Olam, o consertar o mundo, está no surgimento do Messias. Eu peguei aqui algumas anotações aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei interessante. O Messias dentro do judaísmo, ou a doutrina do Messias, ou do Mashiach, é um assunto que pode variar de ramificações para ramificações. Ou seja, cada grupo judaico tem uma visão do Mashiach. Há aqueles que acreditam que o Mashiach pode ser cada pessoa que surge na sua geração. Alguns acreditam que o Mashiach pode vir, como bem Davi, como nós sabemos, mas aguarda apenas essa revelação. Tem outros grupos que creem, como o Rabat, que o Mashiach pode ser um Rebbe. E tem nós, quando eu falo nós, eu falo os judeus messiânicos, os gentios que adentram na comunidade judaica, que é aproximada da casa de Israel através de Yeshua. Cremos que Yeshua é o Mashiach. Então, existem várias ramificações dentro do grupo, dentro do âmago judaico, que enxerga, faz uma interpretação do Mashiach. Interessante é que o conceito Mashiach não aparece na Torá e por isso há muitas interpretações diferentes de acordo com cada ramificação. Mas, se tratando de escatologia judaica, essas afirmações de que cada pessoa tem uma visão, tem uma interpretação do Messias, ela varia muito. Porque se você chega em Israel e diz assim, olha, o Messias vai se revelar. Aí, mas como assim o Messias vai se revelar? Então, aonde que eles recorrem à questão do surgimento do Messias? Através da Torá, das Haftarot. O Talmud e a Gemara é tipo uma explicação do Talmud. Vamos dizer assim, vamos explicar. Você tem uma Bíblia, essa Bíblia de estudo. Então, o comentário do estudo seria a Gemara. E a palavra, os textos, seria a Mishnah. Então, a Mishnah mais a Gemara, juntas, ela nasce o Talmud, porque existe dois Talmud. Existe o Talmud do Babilônico, que prima por questionar, e tem o Talmud de Jerusalém, que é mais completo, segundo Maimônides. Ele abraça mais o Talmud de Jerusalém do que o Talmud babilônico. Mas o que eu quero dizer é que não existe uma definição dentro dos grupos judaicos, aquele conceito, o Messias é assim. Isso dentro de uma escatologia judaica. Agora, para judeus messiânicos, para a igreja, nós já temos uma noção de como viria o Messias,
de que maneira o Messias ia se revelar. Mas para você ter uma compreensão legal sobre aquilo que nós aguardamos, da redenção do Senhor sobre as nossas vidas, você tem que colocar Israel como a chave de todas essas maravilhas que Deus assim o colocou. Aí eu botei aqui, o Messias. O Messias será ser humano descendente do rei Davi, que trará uma era messiânica de paz e prosperidade para Israel e aos gões. Então o que acontece? O Messias, ele revelará para Israel, vai trazer um momento de paz e prosperidade, e Israel recebendo essa paz e prosperidade do Messias, reflete para os gentios. Ou seja, não existe uma coisa desconectada, Israel ou gentios, ou a igreja ou Israel, ambos estarão juntos. Você não pode tirar uma peça de um quebra-cabeça. Aí põe as descrições desse Messias, eu vou repetir de novo. Primeiro, todo o povo de Israel voltará à Torá. 2. O povo de Israel regressará à terra de Israel, né? O povo, a terra, os filhos, seja eles judeus anuncins, outros sobreviventes do Holocausto, os filhos dos filhos, esses voltarão para Israel. Vale notar que os judeus anuncins são aqueles que foram forçados na Inquisição. Aqui tem o templo sagrado de Jerusalém será reconstruído. Israel viverá entre as nações como igual e será suficiente e forte para se defender. Por fim, é uma era de paz e prosperidade que descerá sobre a terra. Então, esses são algumas descrições que está para acontecer concernente à vinda do Messias. Então, o povo de Israel, todos os filhos de Israel, eles voltariam à Torá. Em que sentido? Voltar à Torá é reconciliar-se com o ensino. Quando nós falamos que o Senhor prepara o caminho, ele aplana o caminho, no original o Senhor, ele quer ensinar, explicar sobre o caminho. Então Israel precisa voltar aos ensinos do Senhor. A raiz da palavra Torá é Iara, ensino. E outros sinais é que o povo de Israel regressará à terra. Você vê os judeus etíopes voltando, indo para suas terras. Agora existe um trabalho muito grande sobre os judeus anuncins, que também têm o desejo de regressar. E está acontecendo isso. Outro sinal que está acontecendo é que Israel iria reconstruir o templo. Nós estamos recebendo várias notícias, isso é da página 7.000 anos, que é excelente, que há um desejar da reconstrução do templo. Isso não significa que esse templo vai ser reconstruído para que o governo iníquo entre ali e se assente. Não, há um propósito de Deus concernente a isso. Então nós estamos no limiar dos acontecimentos. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Rabinos estão dizendo sobre o Messias. Rabinos estão falando que o Messias está próximo. Então, você começa então a observar que está para acontecer sim uma redenção. Nós estamos averiguando na visão de Israel, naquilo que Deus preparou para Israel, o que irá acontecer. Se você pega os textos que o apóstolo Paulo relata em Romanos capítulo 8, quando você pega as cartas de Efésios capítulo 2, você vê que Deus já preparou Israel para uma redenção. E isso inclui aqueles que estão adentro, enxertado. E quem fez isso? Yeshua. Então, nós estamos no limiar das coisas. Então, nesse período de estudo sobre escatologia judaica,
e eu estou fazendo uma ênfase ao Messias, nós estaremos analisando esses detalhes. Depois nós iremos falar sobre o ano vindouro, o que significa o ano vindouro, depois sobre a ressurreição, e depois nós iremos aplicar no que nós compreendemos, no que nós entendemos, porque para você estudar a escatologia, você tem que entender a escatologia judaica. Você tem que entender os planos de Deus sobre Israel. Ah, mas e aquele Israel que está ali, nas terras, que ainda não reconheceu Yeshua? Como é que é isso? A questão é, os planos de Deus são maiores do que o nosso. Deus, ele faz tudo de acordo com o seu propósito. Então, para você entender, para você observar que horas estamos à noite, Isaías, o profeta, diz, uma das profecias, Adumá, há uma pergunta: guarda, que horas estamos da noite? Então aquele guarda diz: vem amanhã e vem à noite, chegai-vos. E Isaías capítulo 61 diz que o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Nesse período que nós estamos vivendo, as boas novas estão sendo faladas, está sendo pregado. Pessoas estão dando a sua vida pelas boas novas. E essas boas novas é para os quebrantados de coração, aqueles que estão presos, que precisam ser libertos. Essas pessoas receberão do Senhor, o qual enviou as boas novas, que em grego nós chamamos de evangelho ou evangelho, as novidades. Elas estão conectadas a uma grande redenção que está para acontecer em Israel, junto com os gentios, o qual receberam Yeshua, foram enxertados na oliveira e recebeu esse espírito de adoção. Então, entendemos que Israel, ele tem essa visão, aqueles grupos judaicos dentro do Sinédrio, cada um tem uma interpretação sobre o Messias. Como falei, e estou aqui repetindo. Mas eu quero terminar dizendo uma curiosidade para você. Alguns acreditam que haverá dois Messias. Um Messias Ben Yosef, aquele que nasce de mãe e de pai e que vai morrer normalmente. E essa morte será em Gog e Magog. E depois viria o segundo Messias, Ben Davi, que iria triunfar sobre os seus inimigos. Porém, João Batista, quando estava preso, ele perguntou para os seus discípulos: vai lá, pergunta a Yeshua se é ele que adivinha ou esperamos outro. Ele tinha também essa visão de surgir os dois Messias. Um, Ben Yosef, outro, Ben Davi. Porém, Yeshua mostrou através de sinais e milagres quem era, ou para quem a resposta para João Batista. Depois do próximo vídeo eu estarei falando, conectando o que significa Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Se são dois, como João Batista perguntou, Yeshua disse que não, era só um, e nós sabemos quem era. E iremos explicar o que significa Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, ok? Que Deus os abençoe.